assunto polêmico: cobrar consulta ou não cobrar consulta? Tá? Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês que estão comigo: se cobram consulta no consultório? Eu fiz uma enquete, acabei de fazer uma enquete aqui no Stories, falando se cobra consulta ou não, querendo saber aí a proporção. E deu aí mais ou menos 70% dos colegas que não cobram consulta no seu consultório. Tá? Então, e muitas vezes gostariam de cobrar, né? Queriam poder cobrar consulta. Todo mundo aqui acha justo a cobrança de uma consulta. A gente sabe o quanto custa isso. Então vamos lá. Existem aqui tipos de cobrança de consulta, tá? Que eu vou contar o que é que eu já fiz e o que é que eu vejo alguns colegas fazendo. Então vamos lá. Um tipo de cobrança é não cobrar. É a consulta grátis. Então o paciente agenda um horário, vai no consultório, né? E não é cobrado nada, é feita a consulta. Se o paciente fechar o tratamento, ele tem um custo financeiro, senão não tem custo nenhum, tá? O custo é do dentista daí. Então, essa é a primeira forma. A segunda é cobrado só a consulta, ou seja, só o diagnóstico, só o planejamento. Então, o paciente agenda, vem, o dentista examina, conversa e diz o que precisa ser feito. Às vezes precisa de um retorno, esse retorno daí não é cobrado, então é cobrado só o valor de uma consulta, tá? Existe a consulta, que número 3, a consulta preventiva, que é um valor que inclui a consulta, o diagnóstico, o planejamento, uma consulta de prevenção também, né? Então a profilaxia, uma raspagem, aplicação de flúor. Então eu vejo colegas, isso pesquisa que eu fiz, tá? Aqui na minha região, que cobram por uma consulta preventiva. O valor é X, que inclui, aí a funcionária, a recepcionista diz o que inclui essa consulta, né? A consulta, o diagnóstico, o dentista vai te examinar, vai incluir uma limpeza, né? A recepcionista falando para o paciente que é leigo, inclui uma limpeza, que é a profilaxia profissional e tal, e aplicação de flúor. Então é como se fosse um pacote, é um combo de prevenção que está inclusa a consulta. Ou seja, nesse dentista, para ir lá ser atendido, ele vai pagar X, tá? Não é a consulta grátis. E por último, uma consulta que o valor da consulta é descontado no valor do tratamento, tá? Então não sei se vocês já viram alguém trabalhar assim. Vamos supor que a consulta num determinado consultório seja, sei lá, R$80, R$100, o valor que você quiser imaginar. Se o paciente fechar um tratamento, esse valor da consulta é descontado do valor do tratamento por inteiro. Por exemplo, se o tratamento custar R$500 e a consulta foi 100, para simplificar, né? Então ele já pagou 100, só que o tratamento todo ficou 500, então ele só vai pagar 400, tá? Dá para entender? Ficou claro isso? É bem simples. Eu trabalhei já por um bom tempo dessa forma, cobrava consulta e depois descontava no tratamento. Qual é a vantagem disso? Que você não faz uma consulta gratuita, né? Então, tudo que a gente faz que gera gratuidade, além de ser vetado pelo Código de Ética Odontológico, você tem o custo, você está pagando para fazer, tá? Então, o que são essas 4 formas que eu entendo mais comuns que o dentista trabalha: ou consulta grátis, ou a consulta que é o diagnóstico e planejamento, ou a consulta preventiva, que é um combo, né? Já inclui às vezes raio-x, depende de cada área, de cada profissional, ou então a consulta que desconta no valor do tratamento, tá? Hoje eu trabalho com cobrança de consulta, que é a número 2 aqui. Então a gente cobra um valor X, e aí isso inclui o diagnóstico, não inclui nem exame radiográfico, nada, é o diagnóstico e o planejamento. Eu acredito que isso seja mais simples, porque, por exemplo, se você cobrar por uma consulta preventiva,
Muitas vezes o paciente vai lá só para fazer uma consulta. E aí ele quer pensar se ele vai fechar o tratamento ou não, se vai fazer, né? Então pode gerar um pouquinho de confusão ali no telefone, no primeiro contato, na hora do agendamento, tá? Mas tudo depende de como isso é comunicado, né? Tudo aqui pode funcionar muito bem, até uma consulta gratuita, né? Só que aí o profissional que faz essa consulta tem que ser muito bom em fechar o tratamento, em converter para tratamento, né? Porque senão você faz uma consulta gratuita, tem o custo disso, não fecha, ou seja, aquele paciente deu prejuízo. Muitas vezes você investiu para captar aquele paciente, aquela pessoa, investiu lá no Facebook, no Instagram, ou num anúncio, ou numa palestra, enfim, em algum canal de aquisição de pacientes, e aí ele vai lá e você, né, não tem nenhum custo financeiro para ele e você fica realmente com prejuízo. Então, é preciso tomar cuidado com as consultas gratuitas, tá? Até porque até convênio paga consulta, né? Convênio paga lá 10, 15, 20 reais, mas paga consulta, tá? Então, é importante pensar como é que eu vou migrar de não cobrar consulta para começar a cobrar, se você achar realmente que é o seu caso, né? Depende do público que você atende. Eu vou falar aqui o que é que você tem que avaliar, quais são os pontos importantes para você pensar e avaliar qual é a sua situação hoje e quando que você vai começar a cobrar consulta ou aumentar o valor da consulta. Isso também é um outro ponto. Alguém falou aqui no Instagram que já fez tudo isso e nada funcionou muito bem. Eu acredito que para funcionar bem, você precisa ter uma estratégia clara para aquilo ali que você está fazendo, tá? Então, se você investe em cobrar uma consulta preventiva, tá? Que é um valor, é um combo, então é um valor provavelmente mais alto, você precisa treinar muito bem a sua funcionária para estar falando realmente, valorizando aquela consulta, aquela cobrança, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Para mim funcionou da seguinte forma: a partir do momento que eu percebi que as minhas clínicas tinham um diferencial, que realmente era algo fora da maioria dos colegas, que a gente praticamente não tinha concorrência, né, principalmente na odontopediatria e na ortodontia, aí eu comecei a cobrar consulta, tá? E tudo é teste, você tem que fazer testes, vendo os seus números, né, quantos telefonemas, quantas ligações, quanta procura pela consulta de pacientes particulares aconteceram no mês, tá? Quantas agendaram efetivamente e quantas vieram, tá? Então eu acho que isso é um número importante para você entender se está funcionando, como é que está funcionando essa cobrança de consulta aqui, tá? Então a cobrança já valoriza a consulta, porém você precisa avaliar esses 3 pontos aqui, não é falar assim, mas a Carla falou que a gente precisa valorizar o nosso trabalho e cobrar consulta. Não é bem assim. Para você conseguir cobrar e o paciente ver valor, você precisa avaliar esses 3 pontos aqui. Senão, qual que é o caminho? Começar uma mudança dentro do seu consultório, né? Um passo depois do outro, para conseguir alcançar a possibilidade dessa cobrança aqui. A segunda parte aqui, o que é que eu preciso avaliar para cobrar uma consulta e quanto que eu posso cobrar? Né? Quanto, Carla? Qual que é o valor? O que tem que ser avaliado? O que a gente precisa avaliar para pensar, eu vou cobrar ou eu continuo sem cobrar consulta? Primeiro, os concorrentes. Quem são os nossos concorrentes? Se você não tem um diferencial, se você realmente não se destaca dos colegas, os seus concorrentes são aqueles que estão na sua região, no seu bairro, na sua cidade, tá? Se for uma cidade pequena, na cidade toda, todos os dentistas que atendem a sua área e que atendem o mesmo público que você, tá? Então, avaliar o que os concorrentes fazem, o que o mercado, né? Vamos colocar aqui, mercado, que são os colegas.
O que é que eles fazem? Eles cobram, não cobram? Então tem um dentista ali na esquina, como é que ele faz? Liga lá e descobre, né? Como é que eu faço? De tempos em tempos, eu peço para minha recepcionista telefonar, tentando agendar uma consulta com os colegas que eu considero que possam ser meus concorrentes, né? Para eu ter ideia também até de valor de consulta, quanto é que está sendo cobrado por aí, né? Como é que a funcionária conversa no telefone, como é que ela fala sobre a consulta, tá? Se ela já fala na hora do agendamento, isso é muito importante. Para quem cobra consulta, tem que falar na hora que o paciente estiver agendando. Se não chega no consultório, não sei se alguém aqui já passou por isso, e o paciente acha que é de graça e não quer pagar e dá aquele rolo todo, aí você não consegue mesmo fechar o tratamento. Aí já quebra aquela primeira boa impressão que você pode ter proporcionado àquela pessoa. Então, quanto é que os colegas estão cobrando? Como é que eles estão fazendo? Se ninguém cobra na sua região, então isso é um ponto. Aí eu descobri, e realmente ninguém cobra consulta. Se eu quero passar a cobrar consulta, o que é que eu tenho que ter a mais que eles para o paciente entender e perceber que eu sou diferente, né? Que eu valho aquele valor de consulta? Porque é assim que funciona. Se você não for valorizado, se o paciente não entender que a sua consulta tem valor, ele vai querer fazer uma consulta grátis aqui. E ele vai falar isso, vai assim, mas ninguém cobra. Minha vizinha foi num ortodontista dela, não cobra consulta não. E a gente ouve isso no telefone. Segundo ponto, avaliar os seus custos na consulta. Então, quais são os seus custos de consulta? Quanto custa a meia hora para uma consulta? Se você agenda a cada meia hora um paciente, quanto custa a sua meia hora? Tá? Então é importante ter esse número, né? É importante saber, você coloca lá funcionário, material, aluguel, condomínio, energia elétrica, internet, todos os seus custos, e naquela meia hora, se a sua consulta demora 1 hora, se demora 20 minutos, então quanto custa aquele espaço de tempo para você? Tá? Para você entender que se você der uma consulta grátis, fizer uma consulta gratuitamente, quanto é que você está investindo nisso? É possível ter sucesso também sem cobrar consulta? Mas é importante você entender aí quanto que você tem que fechar no tratamento, qual é a importância de você converter em tratamento aquelas pessoas. Porque se você fizer muita consulta e pouca conversão, de repente o seu lucro vai ser menor. Eu já tive alunas que clínica lotada, cheia de paciente, mas a conversão não era tão alta, era baixa. O que elas fizeram? Investiram em treinamento para fechar mais tratamentos. É a maneira de falar, se a pessoa fala que é caro, o que é que vai falar de volta, enfim. E aí conseguiram aumentar essa conversão e o lucro aumentou por consequência. E é assim que funciona. Um terceiro ponto para a gente avaliar é o diferencial. Claro. Então, diferencial. Por que ter um diferencial? E o que é ter um diferencial? Vou até botar uma estrelinha aqui. Porque ter um diferencial é que muda tudo. É que muda toda a questão. Por quê? Se você é visto como alguém diferente, se você, ou no atendimento, ou numa técnica que você faz diferente, ou no ambiente do seu consultório, ou no tipo de divulgação. Então, se tem algum ponto diferente que o paciente enxerga, essa é a questão. Tem muitos colegas que falam, Carla, mas o meu atendimento é ótimo, é excelente. Será que o paciente vê isso? Será que ele percebe isso? Se ele perceber isso em você, você consegue cobrar consulta. Se ele não perceber, não adianta você ver. Ele tem que ver. Tá? Isso eu falo bastante. Eu já tive colegas que falaram assim, Carla, mas nossa, eu tenho 20 anos
de especialidade. Eu sou especialista, sou ortodontista há 20 anos. Meus casos eu termino lindamente, sou ótima, né? Então eu quero cobrar uma consulta com valor maior, mas eu não consigo. O meu paciente vem e dele fala que lá na outra clínica ou lá no consultório tal é mais barato ou ninguém nem cobra nada. Só que aí eu chego no consultório da colega e o equipamento, o equipo é antigo, né? As cadeiras estão com estofado já gasto, desbotado, a recepcionista não tem nenhum balcão, é uma mesinha. Quer dizer, tá precisando dar um up no ambiente da recepção, né? Dentro do consultório. Então, se você quer gerar valor, o que é muitas vezes gerar valor? É tudo antes que acontece, antes até da consulta em si. Porque até o paciente chegar lá na sua cadeira e você falar do tratamento com ele, ele já passou pela sua recepcionista, sabe lá como foi atendido, né, pela recepção, para chegar no seu consultório. Isso é muito importante, o diferencial, mas o paciente tem que enxergar isso, tá? E aí é que vem você olhar para dentro do seu próprio consultório. O que é que eu estou fazendo de diferente lá? Para isso é importante olhar o que é que meus concorrentes estão fazendo. O que também eles fazem de diferente? Quem cobra consulta principalmente. Por que os pacientes lá será que pagam? Treinar muito bem a sua recepcionista. Ou para responder o WhatsApp, ou para responder ali atender o telefone, para na hora dela falar da consulta, como é que ela vai gerar valor ali no telefone? Porque na maioria das vezes o paciente liga e não sabe se cobra consulta, se não cobra. Na maioria das vezes ele acha que não vai ter a cobrança da consulta, tá? Então qual é a sequência do que a sua recepcionista vai falar para gerar valor para aquela pessoa falar, puxa, eu vou agendar. Quanto maior for o seu diferencial, quanto mais único você for, mais fácil vai ser você fazer isso aqui. Isso é claro, tá? É só pensar em algumas marcas famosas aí, enfim. Pensar numa loja de roupa que você gosta mais. Sempre vem uma marca na cabeça da gente. Tá? Uma marca de, sei lá, de celular. E aí, por que será que vem essa marca primeiro? Por isso, isso e isso. Provavelmente, o atendimento, a qualidade do produto, ou enfim, a durabilidade, a estética, a beleza, enfim. Tá? Ou o médico. Por que você vai no médico X e não vai no médico Y? Tá? Então, comece a avaliar outras pessoas, outros setores do mercado, também isso pode te ajudar, tá? Porque importantíssimo, o que os concorrentes estão fazendo, você também não pode ser uma pessoa que faz uma coisa completamente diferente, um valor totalmente fora do que o mercado do que o mercado cobra, tá? É importante você estar dentro disso aqui, mas não se prender a isso. Senão, você fica sempre, eu até cobro consulta, mas a minha consulta é baratinha. Então, se você quiser mudar isso, avaliando o seu público, quem você atende, tem que entender até quanto ele dá conta de pagar, até quanto ele aceita pagar uma consulta. Tá? É importantíssimo isso. Se é público A é um X, se é público C é Y, não tem como fugir disso. Senão você muda de público. Aí tem que mudar tudo, a sua estrutura, enfim, a sua recepção, o seu atendimento. Se você pula de um público C e quer atender o público A, tá? Os custos, importante você ter números, importantíssimo, principalmente para quem faz uma consulta gratuita, para saber a partir de quanto eu vou cobrar e eu vou começar a ter lucro, né, com essa consulta. E aí, o diferencial. Né? Um diferencial. E aí a gente avaliar, né? Não sei se alguém aqui pensa no diferencial, que diferencial você tem no seu consultório? Porque muitas vezes o que a gente vê no nosso consultório o paciente não enxerga, né? Quando você vai fazer uma divulgação, por exemplo, eu falo muito sobre isso,
canais de aquisição de pacientes, onde os pacientes estão, onde as pessoas estão, como gerar valor para elas. Elas têm que ver valor em você, senão você vai ser igual aos outros aqui. Aí vai tudo virar seu concorrente, tá? E tá cheio de dentista, não sei de onde vocês são, mas cheio de dentista por aí, né? Cidades pequenininhas aí com, sei lá, 80 dentistas, 100 dentistas, cidades pequenas mesmo, né? 20 mil habitantes. Tá? Então, a concorrência, se você não se destaca, não tem um diferencial, a concorrência é grande. E aí, o diferencial pode ser vários aspectos, né? Quanto mais diferenciais, melhor. Você pode ter um diferencial, mas pode ter 2, 3, 4, né? Tem que sentar e tem que avaliar bem isso. Então, gente, é isso, tá? Os tipos de cobrança que existem e o que é importante avaliar.